Meu amigo, minha amiga, hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sério, não é verdade? Vim aqui para fazer uma pergunta para vocês. Em uma época onde tudo é digital, vale a pena colecionar quadrinhos ainda? Meus amores, essa é uma pergunta muito séria pra gente, né? Que coleciona quadrinhos. Com o preço subindo, com o espaço físico diminuindo e com o mercado digital crescendo cada vez mais, que sentido faz a gente ficar acumulando papel em casa? Abrir a porta pro digital não seria uma possibilidade? Eu já vou falar aqui por mim, todo mundo sabe meu ponto de vista, que é óbvio que não. Mas por quê? Como cresce cada vez mais esse mercado digital, não é verdade? Talvez seja por não leitores. Eu digo não leitores, né? Se a pessoa compra um gibi, um quadrinho, um livro, um mangá, é porque ela é leitor, obviamente. Eu digo que não são leitores convencionais. Aquela pessoa que coleciona o mangá, coleciona o quadrinho, coleciona o livro, não é verdade? Então eu vou dividir esse tema aqui em vários subtemas para a gente estudar, analisar melhor essa situação que se encontra hoje em dia todo quadrinheiro, vamos chamar assim, todo colecionador de quadrinhos e de mangás. Mas calma, antes da gente voltar para o tema aqui, esse tema que talvez seja até polêmico, eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo. Você não viu o vídeo inteiro ainda, mas o teu like é muito importante para você continuar recebendo o material da Taverna do Rei. Toda vez que lançar um vídeo, o algoritmo, ele vendo que você gostou, ele vai lá e te entrega. Para você não correr o risco de ficar sem, badala o sininho, exatamente, que aí sim, ele vai te entregar sem falta nenhuma. E gostou do canal? Assina o canal e aperta o botãozinho do hype aí, que eu fiquei sabendo que tem um botão que eu nunca vi na vida, talvez seja uma lenda, confirma aí nos comentários se é uma lenda o botão do hype ou se não é. E dá o teu pitaco também, dá a tua opinião sobre vale a pena colecionar ainda gibis em 2026 ou não vale mais? Conta pra gente. O primeiro ponto interessante a ser abordado aqui é o valor da experiência física. No material digital, a gente não sente o cheiro do mangá, não é verdade? O cheiro do quadrinho, que... Meu, assim que você tira do plástico, é uma experiência à parte. Sentir o cheiro do material físico, não é verdade? Toda a experiência tátil também, aqui na ponta dos dedos, não é verdade? Tem muito quadrinho por aí, onde tem a capa com verniz localizado, que valoriza muito mais a estética, né, do produto em si. Tem muitos produtos, tem umas coisas moeda de prata, para você ter ideia, tá mostrando aí no detalhe, uma aplicação de verniz onde você só vê a moeda olhando contra a luz. Pensa, no material digital você não pode encontrar isso, não é verdade? Tem o Fragmentos do Horror da Darkseid, né, das coisas do Junji Ito que saíram aqui, que tem muita coisa ali só no verniz localizado, que você consegue ver, você olhando sem luz, você encontra uma capa, você olhando contra a luz, você enxerga outra capa, ganha um conceito a mais, não é verdade? Isso no material digital você não vai encontrar. O que seria do lombadeiro sem o material físico, não é verdade? Uma coleção digital, você não tem aqueles troféus na sua estante, porque a gente coleciona, sabe, que tem muita coisa que fica rara e você considera como troféus, ao menos eu na minha coleção tenho muita coisa que eu considero sim troféus ali, coisa que eu sei que não vai mais ser relançada. E se for relançado, por exemplo, coisas da Vertigo, por exemplo, que tá lá escrito Vertigo na lombada, isso não vai mais acontecer. Sim, depois teve a DC, Black Label, DC Vertigo, isso aqui, mas nunca mais vai voltar a ter aquele selo. Ou seja, a partir de agora são coleções raras, em alguns casos até raríssimas, se forem bem mais antigas, coisas que no digital você não vai encontrar, não é verdade? Como é que você tá, Snyder? No começo ainda. Porque toda vez que eu vou começar, acontece um Agora há pouco o tiozinho tava simplesmente descendo do telhado. Eu falei, não, mano, isso não é possível, cara. Eu apertei o REC, sentei aqui, acho que eu gravei 30 segundos. De repente, barulho de escada, a porta, não sei o que lá. Falei, não, é zoeira, cara. Falou, velho, até amanhã. O segundo ponto, hoje em dia o quadrinho ele virou uma questão de apego emocional. Com essa onda de nostalgia, não só nos quadrinhos, né? A gente vem se falando muito em nostalgia no cinema, por exemplo, bandas que estão voltando, bandas antigas que estão voltando por pura nostalgia. E inclusive nos quadrinhos, muito adulto por aí compra quadrinhos que não podia comprar quando era criança para satisfazer um desejo pessoal, eu me incluo nesse caso,
Tem muitas coisas que eu sempre quis ler quando criança que eu não comprava na época, por ser criança, por não ter dinheiro. E hoje em dia eu completo essas coleções. Às vezes eu compro coisas só por comprar, para saber o que estava escrito ali, sabe? Porque eu sempre via nos anúncios. Na época da Editora Abril, tinha lá a HQ do Superman, suponhamos, e nos anúncios da Editora Abril tava lá, Screamer. Screamer é uma graphic novel que eu comprei sem saber o que esperar e no final das contas é uma graphic novel maravilhosa. Por quê? Porque eu sempre quis ler aquela HQ, aquela história que eu via nos anúncios dos quadrinhos da Editora Abril. E aí acabei comprando e acabei viciando. É uma das séries mais legais que eu já li, de uns 10 anos pra cá. E também tem essa coisa da nostalgia, não é verdade? Tem gente que compra até por decoração, deixa a casa mais bonita. Eu já vi casos de gente comprar livro e não ler. E por que não faria isso com um quadrinho, não é verdade? E, em última instância, também tem o apoio ao mercado. Claro que é. Se a gente não está falando aqui só de quadrinhos Marvel DC, não é verdade? Então, quando você compra um quadrinho físico, você deixa a cena viva. A cena dos artistas nacionais, dos artistas independentes, dos artistas underground, sempre viva e sempre presente nos eventos, no seu próprio cotidiano mesmo. Quando você compra e lê um quadrinho desse, você está fazendo parte de uma cena, não só comercialmente, você faz literalmente parte da história, você está consumindo aquilo, você está lendo aquilo, está levando aquilo para dentro de você. É uma experiência que só o leitor de quadrinhos underground tem, fazer parte, literalmente, da cena. Mas a gente tem que lidar aqui com problemas reais, não é mesmo? Agora a gente vai entrar nesse campo aqui sobre o espaço físico na casa da gente. Nem todo mundo mora numa mansão, na verdade. Então a gente tem que ter um espaço físico adequado para a nossa coleção. Um espaço seco, um espaço que não tenha goteira, um espaço que não tenha cupim, não é verdade? Um espaço que não tenha umidade. Então, isso acaba também virando um problema, porque quando sua coleção é muito grande, ela ocupa muito espaço físico na sua casa. Então, esse sim, eu reconheço que é realmente um problema que é muito difícil de solucionar. Afinal de contas, cada um tem o seu cotidiano, cada um tem a sua realidade, e a gente não pode simplesmente alugar uma casa à parte, assim, não, eu vou pegar aqui um container e vou deixar minha coleção lá. Não, nem todo mundo pode fazer isso. Sim, algumas pessoas podem até fazer, mas não é o caso da maioria das pessoas. Então esse é um problema totalmente sem solução, na minha opinião, porque a gente não para de comprar. Eu, particularmente falando, esse assunto é muito pessoal para mim, né? Eu tô falando eu várias vezes aqui. Eu, particularmente falando, eu não venho comprando mais tanta coisa, porque o espaço físico, ele pesa muito. E a gente tem outras coisas na nossa casa, na verdade. Mas o lance de encher a casa de quadrinhos, vou dizer que inutiliza o espaço para outras coisas. Só que essa é uma questão que cada um tem que resolver ao seu modo, não é verdade? Como eu tô falando agora, tipo, eu comecei a comprar bem menos coisas. As coisas antigas que eu compro é mais aquelas coisas bem mais pontuais, coisas de herói, quase eu não consumo mais. Uma série ou outra, uma edição ou outra, na verdade, série mesmo, eu não tô acompanhando nenhuma. Mas uma edição pontual ou outra que eu pego para ler, mas a maior parte das coisas que eu costumava comprar antes, eu já não compro mais. Muito porque das coisas que eu queria, eu já tenho, depois de tanto tempo comprando, e depois porque o espaço físico não aguenta, não dá, é muita coisa para um espaço pequeno. Então, essa foi a solução que eu encontrei, consumir menos e consumir coisas muito mais pontuais, coisas que eu sei que eu não vou ter dúvida na hora de ler. Será que essa HQ é legal? Não. Essa HQ é legal e eu vou ler, sabe? Por quê? Por causa de um roteirista, de um desenhista, de uma sinopse muito bem escrita, porque uma sinopse bem escrita vende muito bem um quadrinho, um mangá, não é verdade? Então eu vou meio que no tiro certo, não fico mais apostando. Outra coisa, agora um ponto pesadíssimo e definidor para muita gente deixar de colecionar quadrinhos. Sim, senhora, sim, senhor, o preço. O preço é definidor para muita gente parar de colecionar quadrinho ou mangá, não é verdade? Porque quem coleciona, nunca coleciona só uma série. Nunca coleciona só um título. Quem coleciona, coleciona mais de uma coisa ao mesmo tempo, mais de duas, mais de três, mais de quatro, depende do colecionador. Então, nisso, por mais que... Ah, não, mas o mangá é baratinho. O mangá é baratinho, se você comprar só um, obviamente. Mas quem coleciona, acaba colecionando séries longas, onde você passa muito tempo comprando, séries longas simultaneamente, e séries curtas com séries longas. Ou seja, a pessoa acaba gastando um dinheirão por mês, e no final das contas, pode ser que às vezes nem leia tudo, porque a gente tem cada vez menos tempo. Essa é a verdade, né?
de novo, falando um pouco de mim, porque a gente chega em casa, vai fazer as coisas que tem que fazer em casa, às vezes sobra um pouquinho de tempo por noite para ler e a gente já tem que dormir para acordar cedo no outro dia. O capitalismo é selvagem, bebê, ele não perdoa não. Então a gente acaba lendo pouco, comprando muito e essa conta não bate, não é verdade? Não sei se esse é o seu caso, obviamente estou falando de um caso muito específico, mas muitas das pessoas, sempre que eu falo, pô, mano, eu tô comprando mais do que tô lendo, e as pessoas falam, pô, eu também. Então, obviamente não é um caso isolado, não é verdade? Mas é verdade, isso acontece comigo. Não é? Então... Sacola que eu fui embora. Lembra daquela sacolona da Bienal? Nossa, pode crer, você é louco, cara. Eu não li metade. Então, e tá comprando mais, não é? Eu dei uma parada. Então eu também dei uma parada, senão, mano, não aguento, cara. Não há bolso que aguente. Não há bolso que aguente e não tem tempo nem pra ler isso tudo. E dentro desses gastos que a gente tem, acaba entrando edições definitivas, ônibus, edições de luxo, sabe? Essas edições que elas valorizam a nossa coleção, mas a gente também gasta uma bala de uma vez, não é? Aí a gente fica naquela sinuca, não é? Eu compro isso, vai enriquecer minha coleção ou eu tô jogando fora um dinheiro? Isso é aquela coisa de cada um também, né? Na minha concepção, eu compro pouquíssimas dessas coisas, compro as mais, aquelas que eu falo, não, isso aqui eu tenho que ter, sabe? Eu não saio comprando um monte de ônibus por mês. Tipo, não há bolso que aguente. Primeiro que não há bolso que aguente. Então, eu acho que uma das soluções é pegar essas coisas pontuais e muitas dessas coisas tem aqui na Taverna do Rei. Cara, ônibus, bastante ônibus, tem edições definitivas, tudo isso que eu tô falando aqui, desde o gibizinho da Mônica até as edições pomposas, os ônibus, tem aqui também. Você encontra tudo aqui. Você pode, você comprou uma edição definitiva, um ônibus daqueles maravilhosos. Você pode parcelar até 6 vezes, não sai nem tão salgado assim. Agora, se você quer pagar no Pix, paga no Pix, que você ainda tem 5% de desconto. Exatamente. O produto está em promoção, tem desconto. Você pagou no Pix, tem mais 5% de desconto. É isso mesmo que você ouviu, 5% extra no pagamento do seu produto. Seja ele um mangá, um quadrinho ou qualquer coisa que você encontre no site. Mora em São Paulo? Mora em São Paulo? Você pode receber o seu pedido no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. Basta optar, fazer essa opção de escolha ao finalizar o seu pedido, exatamente. Não é qualquer pedido, obviamente, né? Você vai lá, receber no mesmo dia? Receber no mesmo dia. Então você ainda pode receber no mesmo dia o seu mangá, o seu quadrinho. Mas nisso também, de terem produtos muito caros, produtos deluxe e tal, também tem as opções de bolso, né? É o que faz muita gente voltar a ler quadrinhos. Esses quadrinhos de bolso, as promoções, tem muito sebo por aí também, se você quer gastar pouquinho, mas aí o sebo é sempre um risco, né? Você tem que dar muita sorte, você tem que garimpar muita coisa nos sebos. Então, o ideal, para mim, é sempre ficar de olho nessas edições deluxe e nas promoções que tem nas comic shops, nas lojas de quadrinhos, alguns formatos econômicos também, tipo essa coleção da Marvel e da DC Comics de Lendas do Universo DC, aquela coleção clássica da Marvel. E esse formato, para mim, hoje é o ideal, cara. Mas a gente pode levantar aqui outro tema. O digital pode substituir o analógico, o físico? Pode ter muita gente que fala que é mais prático, por conta do espaço, por exemplo. Sim, você pode armazenar um monte de quadrinhos em um aparelhinho, tipo, do tamanho de um mangá, muito menor até. Ou seja, por se tratar de espaço, é verdade. Você pode realmente guardar toda uma biblioteca dentro de um aparelhinho pequeno. Mas é como eu falei, não tem o toque, não tem aquela coisa tátil. Para quem é mais jovem, pode até ter se acostumado a lidar com tablets, por exemplo, e consumir esse tipo de mídia em tablet, no Kindle. Mas para quem é mais velho e para quem ainda leva adiante essa cultura do físico, eu acho que é insubstituível, cara. Calma, o vídeo tá perto do fim, mas não acabou. Você não deixou o like ainda? Aproveita, deixa o like. Esse vídeo tá muito polêmico? Põe a tua opinião aqui embaixo, conta pra gente que a gente pode também enriquecer a opinião um do outro e expandir mais esse tema, não é verdade? Dá o like, assina o canal se não é assinante, badala o sininho e aperta no botão do hype aí. Continue com o vídeo, bebê.
Agora aqui, um ponto forte, eu acho, que pega muita gente no colecionismo, principalmente dos quadrinhos, é essa coisa sentimental mesmo que o quadrinho carrega consigo, né? Que tem muita gente carrega consigo memórias de quadrinhos e é por isso que a leitura perdura na vida da pessoa, porque ela já traz desde a infância, né? É muito raro uma pessoa que começou a ler quadrinhos adulto e aí sim foi colecionar, e aí sim virou um nerdão, tal. E, geralmente isso vem de infância, né? Que traz uma coisa de conforto pra gente, é uma coisa que você teve um dia estressado, teve um dia cheio, você pega um gibi no fim da noite, toma ali um chazinho, gibizinho, cara, parece que você entra naquele mundo de verdade e traz uma paz tão grande. Não sei como é pra vocês, mas como eu falei, esse vídeo tá muito pessoal. Então, mas pra mim é exatamente isso. Eu me carrego pra outro mundo e é uma coisa de escapismo mesmo, sabe? As pessoas falam de escapismo como uma maneira pejorativa de falar. Claro, obviamente, se você ficar maluco só dentro desse mundo, obviamente é horrível. Mas às vezes a gente precisa escapar de alguma forma desse mundo tão maluco, não é verdade? Os quadrinhos e os mangás são uma forma de escapismo, mas dependendo do grau que você tá, é muito saudável. E também leva a gente para uma comunidade de pessoas, faz a gente se identificar e trocar mais ideias com pessoas que curtem as mesmas coisas que a gente. A gente cria uma unidade, não é verdade? Com essas pessoas. Tanto que a quantidade de eventos que tem no decorrer do ano, são vários eventos, muitos deles meio que as pessoas criam grupos para se encontrar naqueles eventos. Por quê? É justamente isso. São pessoas que gostam da mesma coisa, convivendo ali e fazendo as mesmas coisas. E você acha que ainda vale a pena colecionar quadrinhos físicos em 2026? Quadrinhos, mangás, livros até? Como eu falei, eu tenho os meus pontos prós e os meus pontos contra, mas os meus prós são muito mais em quantidade, né, do que os contra, não é? Eu acho que ainda vale, porque eu tenho toda essa relação com a mídia física, com o papel, com o cheiro, em ter aquele momento com o meu mangá, com o meu quadrinho. Mas pode ter gente que acha que não vale mais a pena, que coloca tudo ali no tablet ou no Kindle e segue a vida sem sentir o cheiro do papel, sem sentir o toque e sem ter as dores de cabeça que esse tipo de mídia física traz também, né? O espaço, ter que cuidar para não deixar na umidade, sabe, não molhar, esse tipo de coisa. Então, mas agora eu quero saber qual é a sua opinião. Vale a pena colecionar? Não vale? Fala pra mim aí, conta pra gente aqui nos comentários. Tchau, bebês!